Fala galera, hoje a gente vai continuar o nosso estudo dos fundamentos do xadrez, né, usando a coleção do Yusupov, né, uma coleção enorme de livros para a gente ter conteúdo aqui para o canal até a terceira idade. E hoje a gente está no oitavo capítulo sobre centralização das peças, né, um tema estratégico que é extremamente importante, né. Então aqui, como a gente já sabe, né, o centro tem um papel importantíssimo no jogo, né? Quem controla o centro, no geral, também consegue atacar bem pelos flancos, né? É uma estratégia dominante na abertura e no meio-jogo, mas que também não pode ser ignorado no final, né? E a gente aprendeu também que na aulinha de valor relativo das peças, que as peças elas valem mais quando estão perto do centro, né? Ou quando dominam o centro. Porque, por exemplo, olhe para esse bispo aqui, né? Esse bispo é um monstro, entendeu? Ele domina todas as aulas do tabuleiro, né? A sua pressão é sentida em todos os cantos, né? Provavelmente é a melhor peça das pretas aqui nessa posição, né? E que é uma partida Tarrasch-Rubinstein, né? O Rubinstein de pretas é, mostra de maneira bem interessante como abordar essa vantagem que é uma peça bem centralizada, certo? Aqui ele começa com torre B2, certo? O plano aqui das pretas é trocar as torres, certo? Normalmente vocês vão ver que as torres são um jeito de contra-jogo, né? Quando você está pior, né? Quando você tem duas torres, o seu sonho é botar duas torres assim na sétima e, e atrapalhar o rei preto, digamos assim, né? E muitas vezes você acaba forçando até um empate, né? Quando você está pior. Para deixar as brancas sem contra-jogo, aí o Rubinstein faz um plano de trocar essas torres, né? Então ele joga a torre B2, que basicamente força, né? Já que esse cavalo aqui ele está atacado. Então trocou, trocou. Jogou torre D2, o Tarras. E aqui ele diz, não, meu bispo é muito bom, é aqui em D4, então ele vai voltar, né? E aqui e interessante que o bispo ele não tem uma maneira clara de ser retirado daqui, né? Porque esse peão ele dá suporte assim também para o bispo, né? Impede que, por exemplo, jogue um torre C2 para C4. No caso aqui nem dá por causa do bispo, né? Mas ou um torre E2 para E4, né? Nada funciona por causa desse peão também. Ele acaba auxiliando o bispo dessa maneira. Depois de bispo D4, as brancas tentam com o cavalo H3, né? A ideia provavelmente é colocar o cavalo para G1 e depois para E2 para tentar tirar o bispo daí. Sendo que é muito lento, né? Não dá tempo. As pretas começam a trazer o rei para o jogo, né? A gente sabe que nos finais o rei ele é uma peça importantíssima. Jogou torre C2. A ameaça aqui é ganhar o bispo, né? Que na verdade nem ganha, porque ainda tem esse torre D6 defendendo. Rei D6, né? Impedindo qualquer entrada da torre, por exemplo, entrar aqui em C7, que seria provavelmente o que as brancas estão querendo, né? E assim, as brancas não conseguem achar um antídoto para esse bispo aqui, né? É só para mostrar outra linha, né? É, não dá para tomar aqui em D3, né? Parece que esse peão está no ar, porque joga a torre D2, né? E um dos bispos cai. Então só para mostrar que esse peão não está no ar. Rei D6, F5, assim, não tem muitos lances aqui. E aí as pretas mantêm o seu plano, joga torre C8 e troca o último par de torres, né? É basicamente forçado, porque se você não trocar as torres, é, a torre preta entra, né? Vai jogar a torre C1 aqui, ou então se você tirar para outro canto, até um torre C2, né? Então, então ainda jogou bispo D1, né? Defendendo, e aí trocou. E aí quando chega nessa posição, as fraquezas das brancas ficam ainda mais aparentes, né? Esse bispo aqui impede que o rei branco entre no jogo, né?
impede que o cavalo entre no jogo também, porque, por exemplo, se botar o cavalo aqui, talvez dê até pra trocar esse cavalo, sabe? Pelo bispo e jogar esse final aqui. Acho que nem precisa, na verdade. E aí as pretas jogam rei E5, né? Já colocando pressão no peão. Porque depois da troca de torres, né, o rei consegue ficar ainda mais ativo na partida, né? Porque não tem ameaça, né? Não tem mais como levar mate. A não ser que se esforce muito, né? Aí foi G4. Bispo E3. Tomando o controle da casa F4 do cavalo, né? Também. Rei F5. E rei D4, né? O bispo também abriu a casa pro rei. E aí o peão vai cair, né? Inevitavelmente. Pode até jogar rei E2 aqui, mas assim, ó, o cavalo completamente controlado, né? O cavalo não tem casas pra ir. Eventualmente as brancas vão ficar em Zug, né? Vão ter que ficar indo e voltando esse bispo, basicamente. Porque no momento que você, sei lá, digamos que jogue bispo B5 aqui. No momento que jogue cavalo F2, toma, rei toma. E vai cair o peão, né? E aqui esse final é tranquilo para as brancas, né? Inclusive os peões estão em casas escuras, a maioria. Então fica horrível, né? Esse final de bispo para as brancas. E eventualmente as pretas conseguiram ganhar esse final com facilidade, né? Graças ao bispo de D4 aqui, totalmente centralizado. E a atividade do rei, né? Que foi possível com a troca de torres. Indo aqui para a próxima posição, é uma partida Keres-Fischer, certo? Que o Fischer está de pretas, né? Parece que ele está quase promovendo aqui o peão, né? Sendo que o Keres consegue salvar essa partida, né? Então, inclusive, pause aí o vídeo, né? Aqui jogam as brancas. Opa, errei. Jogam as brancas e conseguem segurar essa posição aqui. Nessa posição, o Keres conseguiu se salvar fazendo uma centralização da dama, né? Que permitiu criar ataque contra o rei preto, né? E forçar o empate assim. Então ele jogou dama E5, certo? Por exemplo, o Fischer provavelmente estava pensando em bispo F5, certo? Com a ideia de que toma, dama F5, né? E aí você toma o peão passado e ficaria um final mais ou menos equilibrado de damas. Sendo que as presas conseguem ganhar esse final. Depois de dama F4 cheque, dama G4, dama toma, rei toma, rei G6, e esse final aqui ele é ganho para as pretas, certo? Justamente porque as pretas têm a oposição. Então, eventualmente, né, as brancas vão ter que ceder espaço. Digamos, nessa situação aqui, as pretas vão conseguir entrar e eventualmente tomar o peão de B. Né, e com dois peões passados é bem ganho, né? Então, por isso, o bispo F5 não funciona. Uma outra opção que dava certo, na verdade, era bispo G4, certo? Mas aqui é muito difícil, né? Porque você está deixando o cara promover, né? Só que depois de bispo G4, agora bispo F5 funciona. Incrivelmente. Porque as brancas têm um tema de afogado. Depois de dama toma F5, né? Você não vai retomar aqui. Porque vai dar o mesmo final que a gente acabou de ver. Mas, depois que toma, você faz dama G7. E força a tomada seja de dama ou seja de rei. Independente do que for, aí afoga o rei branco. É interessantíssimo, né? Só que é muito difícil, né? Ver isso. Outra opção que também aqui era jogar tipo um RH8, né? Sendo que também tem é, chance de empate, né? Com dama E5, é forçado basicamente, né? Dama G7, dama E8, dama G8, e aí tem a repetição, né? Você consegue repetir a posição com dama E5. Mas a jogada da partida foi dama E5, certo? Centralizando a dama.
e permitindo a promoção também, né? Aqui no caso ele jogou com dama H1, certo? Outra opção era jogar com dama F2, cheque, rei H3 e aí promover, né? Sendo que novamente esse bispo F5 é salvador, né? Rei H6 é única basicamente. E aí, dama F6 cheque, rei H5, bispo G6, dama toma G6 e dama toma F2, né? E estaria essa posição, só que agora não tem como as pretas trocarem damas daquela maneira, né? De maneira que ganhe o final. De vez de rei H6, dá para ter tomado e entrado no mesmo final, sendo que aqui a diferença é que as brancas que têm a oposição, então agora as pretas não conseguem ganhar mais. Que é as brancas que vão forçar a entrada na posição das pretas, né? Por exemplo, do mesmo jeitinho, vai ter que voltar e você volta, né? Se vier pra cá e você penetra, né? Por E5. Na partida foi dama H1 cheque, certo? Sendo que aqui ele calculou bem e jogou bispo H3, né? Obviamente não trazer o rei e promover a outra dama com o cheque, né? Mas aí, bispo H3, dama toma H3, tomou e fez dama, né? E aqui foi-se uma posição parecida com o que eu mostrei agora, né? Dama E7, rei H8, dama F8 e forçou a troca de damas. Aqui é uma posição bem interessante também para vocês jogarem, né? Novamente, jogam as brancas e empatam a posição, certo? Vai aí pelo que eu tinha mostrado, né? Aqui as brancas têm, assim, digamos, eu vou dizer duas opções principais, né? Rei G4 e Rei G3, né? Aí é errado jogar Rei G4, certo? Porque aqui as pretas jogam Rei G6 e ganham a oposição, e agora perde, né? Como eu já mostrei anteriormente, né? As pretas vão conseguir penetrar na posição das brancas. Por isso, o certo, o certo é jogar com Rei G3, certo? Criando uma oposição à distância. E agora, por exemplo, dependendo do que as pretas fazem, você responde de acordo. Se jogar Rei G6, agora joga Rei G4, né? E se jogar Rei F6, aí joga Rei F4, né? E se jogar Rei F7, joga Rei F3, né? E mantém a oposição à distância. E aqui as brancas conseguem segurar o empate, né? No jogo foi Rei F6, Rei F4 e entrou-se esse empate aqui. Muito interessante a posição, né? Apesar de que o cálculo é bastante difícil, mas é, é mais para entender o poder da centralização, né? Indo para o terceiro exemplo, né? A gente tem essa partida aqui, é, que aparentemente as pretas estão bem, né? Dois peões passados, esse peão aqui forte, né? A torre já dando suporte ao peão com ameaça de avanço. Sendo que as brancas conseguem tomar a dianteira aqui com alguns temas táticos, né? Aí, o que você jogaria de brancas aqui nessa posição? Dá um tempinho aí pra você pensar, mas claro, você pode pausar o vídeo também, né? Nessa posição, as brancas jogou com dama H5, certo? Ameaçando a torre, né? Ganhando um tempinho na torre. Lembrando que essa torre está sempre pressionando o peão de C também, né? Então a dama também não pode sair facilmente para defender a torre, porque o peão cai, né? E ao mesmo tempo, né, tem a ameaça de ganhar um peão aqui. Porque, por exemplo, se jogar rei G7, né? Aí toma o peão aqui, né? Ah, não, desculpa.
Não, na verdade não funciona, né? Porque se tomar, toma e o Evo é mate, né? Mas, é, joga, na verdade, torre C3, né? E vai ter ameaça de ataque contra o rei, na verdade. E aqui é uma defesa difícil, né? Mas, é, se jogar, por exemplo, o rei G8, aí entra a ameaça, né? Porque toma, toma e vai tomar com cheque, né? Aí sim. Aí respondeu com torre E7, né? Saindo da ameaça. E agora as brancas renovam ameaças com torre D1, tomando a coluna aberta e ameaçando esse torre D8, né? As pretas novamente têm que parar a ameaça, joga dama G6, e aí dama F3 e a ameaça continua, né? Por exemplo, se jogar E4, né? Tentando avançar o peão, dama F8, dama G8 é a única, dama F6, dama G7 e torre D8 vai terminar em mate, né? Então não pode simplesmente avançar o peão, vai ter que jogar o rei G7 aqui, tentando parar a ameaça. E aí agora centraliza a dama com dama D5. E você comparar a posição inicial a essa posição, né? Os peões da frente não conseguiram se mover. Agora a dama está numa posição bem melhor, tá com ambos os peões, a torre na coluna aberta, né? Então, apesar das pretas estarem bem, né, com alguns recursos táticos, as brancas conseguiram centralizar a dama e ficar numa posição aparentemente melhor, né? Aí nessa partida foi com dama H5, torre D3, ameaçando entrar em G3 aqui, né? Dama F7, torre G3, rei H8. E aí as brancas conseguiram, no final das contas, ganhar o peão de C5, né? Foi-se dama F1, dama G1, torre F7, H3 para dar um espaço para o rei, obviamente não vai tomar a dama e vai mate, né? E4 e rei H2. E aqui as brancas conseguiram ganhar esse final, né? Porque assim, esse rei está completamente fora do jogo, né? Então mesmo quando trocar as damas, né? Fica esse peão fraco, esse rei fora de jogo. E um peão passado distante, né? Então eventualmente as brancas vão conseguir ganhar o peão de E, né? E vão ficar com dois peões a mais. E foi assim que terminou a partida. Interessante. Indo aqui para a última partida aqui, última posição, né? Aqui é uma partida completa, né? É uma partida do Pillsbury, né? Um grande gênio aí do final do século XIX. Ou é começo do XX? Agora eu fiquei na dúvida. Mas aí vocês botam nos comentários aí, viu? Pra me corrigir. Acho que foi começo do 20. Essa partida ela fala muito sobre o cavalo, né? É especialmente importante que o cavalo ele tenha uma boa posição no centro, né? Já que o cavalo ele é um lutador de curta distância, né? E, diferente do bispo, ele tem que estar lá dentro das linhas inimigas, né? Então, o Pillsbury começou com D4, né? D5, C4, E6 e entrou na linha do gambito da dama recusado, né? Bispo E7, E3, roque, cavalo F3, né? Posição bem clássica, né? E jogou com B6, né? A teoria atual ela vai com primeiro H6 para depois jogar com B6, né? Mas jogou com B6 direto, bispo D3 desenvolvendo, bispo B7 e aí trocou no centro. Você toma, toma. E aí ele jogou o plano típico, né? Que ele é conhecido por esse plano, que é esse plano com cavalo E5, né? Que basicamente esse cavalo ele fica no posto avançado, dentro aqui das linhas inimigas, tomando controle dessas casas, e eventualmente ele vai jogar F4 para dar suporte a esse cavalo, né? E aí, se as presas não jogarem ativamente, fica difícil. E a posição. Joga o cavalo de BD7, querendo a troca de cavalos, e aí F4, né? E aí deixa as presas numa posição complicada, né? Porque você toma, vai tomar com o peão de F, e essa coluna fica aberta, né? Depois de roque, tem muito ataque pela frente, né?
O único jeito de você colocar à prova essa linha seria jogar com o cavalo E4, né? Também se aproveitando do posto avançado para o seu cavalo, né? E, por exemplo, o bispo toma, dama toma, em posição igual aqui ainda, né? Lembrando que o bispo está protegendo aqui essa casa também, né? Ou então, se tomar o cavalo, né? D toma, bispo toma, dama toma, roque e F6 expulsa o cavalo, né? Aí você vai poder jogar esse F6 que expulsa. Só que na partida, depois do F4, ele jogou com C5, né? E assim, não faz muita coisa, né? As brancas rocam e aí jogou com C4, né? Que aí é um erro normalmente grave nessas posições. Porque fixa o centro, né? Tira toda a pressão que as pretas poderiam ter no centro. O melhor ainda era tomar aqui. Tentar atacar a base do que o cavalo está se apoiando, né? E colocar o seu próprio cavalo em jogo, né? Ainda dava tempo. Só que depois desse C4, aí a posição das brancas fica bastante difícil. Mas aí o Pillsbury consegue mostrar de maneira bem didática, né? Como abordar esse tipo de posição. Ele tira o bispo para C2, né? E2 não seria bom. Então ele mantém o bispo nessa diagonal forte, com alguns temas aqui. Possibilidade de levar a dama para H5, que é algumas linhas, né? Aí jogou A6, querendo defender aqui a base dos peões. Mas as brancas nem ligam para isso, nem ligam para isso, ela quer dar mate, né? Então dama F3. Controla a casa central, agora o cavalo não vai poder pular para cá nunca. Né? Jogou B5, só que aqui tá muito lento, né? Dama H3. Ameaças aqui, né? Por exemplo, tomar e tomar. E aí jogou G6, né? Já que tá com essa ameaça aí de cavalo toma D7. Por exemplo, se jogasse, sei lá, A5, né? Um lance meio bobo. Cavalo toma. E agora se tomar de cavalo leva mate. E aí se tomar de dama, perde o bispo, né? Toma, toma e cai o bispo aqui. E ainda vai cair esse peão depois, né? Possivelmente. Então por isso, né? Tem que jogar esse G6, né? Outras opções. Seria, por exemplo, H6. H6 também perde taticamente. Dá pra sacrificar o bispo aqui. E vai jogar torre F3 pra G3 e vai dar mate. Né? E se tentar bloquear a diagonal com cavalo E4 agora, aí não funciona também, né? Vai cair esse cavalo no final das contas. E deixa eu ver alguma outra coisa. Cavalo E5 também não funciona, né? D toma E5, o cavalo tá sob ataque, cavalo E4, mas aí cavalo toma, né? Toma de peão e a torre entra no jogo pela coluna aberta, né? Dama E8 é única. Só que, no final das contas, jogam as brancas e ganham. Isso mesmo, torre D7, né? Suportado pela dama. Ganha o bispo, né? Então por isso jogou G6. Só que, a grande questão desse F4 aqui, ele também ameaça F5 e abrir mais linhas. Então ele joga F5, né? Jogou B4. E o que é que vocês jogariam aqui de branco nessa posição? Muito bem. Você ignora o ataque no cavalo e joga F toma G6, né? Porque continua uma ameaça de mate, né? Se tomar o cavalo, dá pra jogar, por exemplo, torre toma F6. Tem que retomar de cavalo, né? Porque senão leva mate. Bispo toma. E vai ter que retomar aqui, né? Ou então, na verdade não pode, né? Se retomar aqui leva mate. Então tem que retomar de G, de F, quer dizer, e leva dama E6, né? Que também vai acabar em mate, basicamente, né? Então, teve que jogar H toma primeiro. E aí, dama H4. Ele jogou, né? Cavalo D7 era mais simples, né?
Cavalo D7. Cavalo toma. E aí tinha esse sacrifício do bispo em G6, né? F toma. Dama E6 cheque. Rei G7. E bispo toma ataque duplo. Vai ter que tomar aqui a torre. Toma. Não tem muito como defender, né? Vai ter que jogar dama E8, por exemplo, sei lá. E aqui já tá muito perdido, né? Acho que isso aqui já é suficiente pra ganhar, né? Só que jogou com dama H4, né? Com a ameaça de ganhar o cavalo. Tomou o cavalo em C3. E aí agora o cavalo que tanto trabalhou pra nós, ele entra num tema tático aí, né? E joga, cavalo toma D7, né? Sempre lembramos de você, cavalo. Dama toma. E aí, torre toma F6, né? A ideia é que se tomar de bispo, depois que toma, a ameaça de mate é imparável, né? Por isso que ele joga com A5, simplesmente. Fazendo qualquer coisa, tentando trazer a outra torre pro jogo. Se, por exemplo, tomar em B2, né, que você deve estar pensando, traz a outra torre pro jogo. Né, e esse peão não vai conseguir promover também, porque o bispo está sempre de olho também. E a ameaça agora sei lá. Provavelmente um sacrifício de bispo aqui, ou torre toma. Mas, jogou A5. Opa. Torre de AF1. Outra opção era, por exemplo, novamente o sacrifício em G6, né? Por exemplo, F toma. Torre toma G6 e que vai terminar em mate, né? F1, E8, torre F8 toma, bispo toma. E como é que as brancas arrematam aqui? Normalmente fica aí para pausar o vídeo e tentar o arremate aqui das brancas. Muito bem. É dama H5, né? E a ameaça de descoberta é imparável, porque o rei não tem para onde ir, né? E se jogar, por exemplo, dama F7, se não parar, aí vai doer mais ainda, porque leva esse torre E6, né? Cruel. E vai perder a dama. Então, ele jogou torre de AF1 primeiro, torre A6, e agora entra o sacrifício de bispo em G6, né? F toma G6, torre F8, bispo toma. E depois de torre toma F8, as pretas abandonaram, né? Rei F8. E como é que as brancas arrematam aqui nessa posição? Novamente fique livre para pausar o vídeo e tentar achar qual é o arremate para as brancas aqui. Para entender por que as pretas abandonaram. Muito bem. Dama H8 cheque, é forçado, né? Rei F7, dama H7. E agora tem duas opções, né? Se rei F8, perde a dama, né? Então rei A8 é o mais óbvio, só que dama G8 é mate direto, né? A própria dama fica bloqueando a fuga do rei, né? Muito interessante essa partida, né? Mostra o quanto um pocotó no centro pode destruir a posição adversária, né? Então fica essa dica aí, se quiser jogar assim. Normalmente se o adversário for um rate um pouquinho mais baixo, é muito difícil de defender, né? Esses pocotós são muito traiçoeiros. Enfim, galera, essa foi a parte teórica do capítulo 8. Fiquem ligados aí para o vídeo de exercícios, né? Que promete ser os exercícios mais difíceis até agora do livro, né? Porque esses exercícios de estratégia são especialmente difíceis, né? Requerem realmente um bom entendimento da posição. Mas é isso, sem spoilers. Fique com Deus e até a próxima. Espero que tenham gostado, galera.